E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio aqui do Pode Tem. Continuando aqui com o nosso amigo João Gobo e Eduardo Brito. Tá aqui dois sapão, eu e o Edu, para tentar aprender um pouco aqui com o Mestre Gobo, né? Mestre Gobo, vamos começar esse segundo episódio com o cara da treta. O cara da treta. Você tem ideia de quem seja? Falando em hit escocês antigo e aceito, o cara da treta, eu acho que era Frederico II da Prússia. Esse mandava prender, soltar e exumar depois, né? Ou não? Pois é. Frederico da Prússia é uma questão bastante controversa dentro do rito escocês antigo e aceito. É. Bem. Só dentro do rito escocês, né? Não, Vamos focar no rito escocês. Beleza. Mas o Frederico, como governante, ele foi um déspota esclarecido, ou seja, ele era um cara que impunha a vontade dele, mas ao mesmo tempo incentivava a cultura, essas coisas todas. Então ele não foi mal de todo. Ele foi iniciado na maçonaria de fato, mas a controvérsia do Frederico da Prússia é com o rito escocês antigo e aceito, né? Porque ele é usado como uma espécie de validação do rito escocês antigo e aceito. E isso nunca aconteceu. O problema é esse. Que tipo de validação? É assim, antigamente, pensa que hoje nós temos as mídias sociais, a gente tem mais acesso à documentação, mais fácil, livros, um monte de coisa. Antigamente, você não tinha isso. E uma das formas de você validar o seu livro, aquilo que você estava fazendo, era dedicar a alguém. Mas não qualquer pessoa. Alguém top. Tinha que ser o cara. Alguém que validava. Alguém que validasse. Alguém que a influência validava. Então, por exemplo, De treta. em geral, os livros eles eram dedicados aos reis. Tá? Então, por quê? Porque eu estou colocando o nome do rei no meu livro. Então, é como se aquele nome chancelasse tudo que eu estou falando. Perfeito. Tá? Então, isso era normal. Tá? Uma coisa muito normal. Só que foi isso que foi feito com Frederico II. Tá? Então, assim, existe uma lenda muito grande em relação ao Frederico II, e aqui no Brasil isso é muito difundido. Eu vou explicar por quê. Tem um senão aí. Mas, só que na prática hoje já se sabe que o Frederico II não teve nenhuma participação na criação do rito escocês antigo e aceito. Tá? Nenhuma. Aí você pode me perguntar, tá bom, e onde começa essa história? Essa história ela vai começar justamente na famosa circular aos dois hemisférios. Como eu tinha dito, é a certidão de nascimento do rito escocês antigo e aceito. Como eu falei, a circular aos dois hemisférios tem uma questão meio controversa dentro dela. Uma delas é essa. Quando eles começam a contar a história das razões que levaram à criação do rito escocês antigo e aceito, eles vão falar do Frederico da Prússia. Então, na circular aos dois hemisférios, aparece pela primeira vez a referência ao Frederico da Prússia como um criador do grau 33 do rito escocês antigo e aceito. Tá? E beleza, era uma forma de validar. Por quê? Porque, pensa assim, Estados Unidos, 1801, não era Estados Unidos que a gente conhece hoje. Não era a superpotência que a gente conhece. Então, eles precisavam de alguma forma falar que aquele produto era bom. Eles fizeram isso através do Frederico da Prússia e isso deu certo. Tá? Então, compraram essa ideia. Só que, estamos falando de 1801, beleza. Quando chega mais ou menos em 1875, que vai acontecer o famoso Congresso de Lausanne, que é uma tentativa de uma reunião dos Supremos Conselhos do mundo para decidir coisas e tentar padronizar o Supremo Conselho, o rito escocês antigo e aceito, que na real não deu muito certo. Ali foi treta, hein? Pois é. Rapaz. Nesse Congresso de Lausanne, detalhe, como é que eles fizeram essa validação? Eles criaram uma constituição, que muitos aqui no Brasil acreditam ser verdadeira, atribuída ao Frederico da Prússia. Uma constituição que validava o rito escocês antigo e aceito, atribuída ao Frederico da Prússia. Chega a Lausanne, em 1875, eles vão fazer uma outra constituição, e eles vão abolir qualquer menção ao Frederico da Prússia. Qualquer. Por quê? Porque eles já sabiam naquela época que isso não tinha acontecido. Aí, hoje, os historiadores, o Pierre Molière, que eu citei, o Pierre Noël, aqui no Brasil, o William Almeida de Carvalho,
e vários outros historiadores ao redor do mundo, hoje isso é ponto pacífico. Frederico II da Prússia nunca participou da criação do rito escocês antigo e aceito. Alguns motivos que os historiadores alegam. O Frederico, ele estava muito doente na época, e ele foi morrer pouco tempo depois. Os dados de que ele esteve na França, por exemplo, são de 1 ano antes da data colocada. Então, assim, se você for somar os fatores, você vê que o Frederico II não tinha a menor condição de assinar um papel, muito menos redigir uma Constituição ou ordenar que isso fosse feito. Então o que você está dizendo é que ele não tem ligação absolutamente nenhuma com nada. Não. Tem com a maçonaria, porque ele foi de fato iniciado. Mas com o rito escocês antigo e aceito, não. Tá? E como todo monarca iniciado, uma vez que ele se torna monarca, ele deixa de frequentar a maçonaria. Tá? Isso acontece. O pai da Elizabeth foi isso. Tá. Quando ele assumiu o trono, ele parou de frequentar a maçonaria. O George VI. Então ele era maçom, mas como rei, ele não frequenta mais. Tá? Então Interessante. tem essa questão aí. O Frederico foi a mesma coisa. Ele foi rei, ele foi iniciado antes de ser rei. Quando ele se tornou, ele parou. Tá? Isso é normal. Então, assim, aí o que acontece? O Brasil esteve presente em Lausanne em 1857? Não. Não estava lá. Então, existe a resolução... 1875. Em 57. 57, 75 é o primeiro. foi o outro. Foi depois. Isso. Em 57, nem Estados Unidos estava presente. Então, aqueles que dizem que o pai que deu algum palpite em Lausanne em 1875, pai que nem estava lá. Estados Unidos não estava lá. Rapaz, Brasil não estava cara lá. da treta. Brasil não estava lá. Então, assim, isso é muito fácil de ver, tá? Porque tem a ata, você consegue ver a ata, você consegue ver tudo que eles decidiram, essa Constituição tem os signatários, então é muito fácil de você ver quem estava e quem não estava, tá? Muito simples. E aí o que acontece? Eles decidiram isso em Lausanne e beleza, bateram o martelo. Essa decisão veio para o Brasil. Brasil cumpriu? Então, é por isso que o Frederico da Prússia é um nome muito forte no Brasil ainda hoje em dia. É porque de vez em quando você fala com os caras falam, não, que o Frederico... O cara fala assim do Frederico como se tivesse uma intimidade, fala do Fred. Do Fred. E, meu, né, os documentos, a própria história, é o que você está falando. História que prova que teve influência? Teve, mas não da maneira que conta. Não da maneira que conta. E assim, o que eu comecei a fazer nas minhas palestras? Eu comecei a pegar depoimentos desses historiadores e colocar na palestra. Porque já enfrentei resistência com isso. Frederico da Prússia não tem nada a ver. Como não? Falei, peraí. Aí eu comecei Só um minuto. Pegar as referências e colocar. Então, a palestra hoje em dia, que fala sobre o rito escocês antigo e aceito, quando chega nesse ponto, tem todos os dados bibliográficos dos autores e trechos dos autores falando, que vários historiadores franceses, historiadores americanos, o próprio Arthur de Royos, que é o maior historiador sobre o rito escocês antigo e aceito no mundo, contesta o Frederico da Prússia, e assim vai. Então, assim, eu coloco tudo isso justamente para evitar a controvérsia. Não vão contestar a tua, né? É exatamente o que você falou que você faz. Você pega baseado em documento. E você falou que o Frederico II ele tinha, sim, foi iniciado, tinha, sim, ligação com a maçonaria. Você sabe o rito escocês retificado? Ou não? Ao que tudo indica, mas aí eu posso me enganar, não tenho certeza. Talvez tenha sido no chamado rito da estrita observância templária, que era o rito naquela época em voga. Existiram outros ali naquela região, mas o que estava em voga era a estrita observância. Então, agora eu estou supondo, tá? Que possa ter sido esse. Agora de cabeça eu não lembro exatamente. Você está supondo por causa da época e do que estava mais em voga. Porque eu não lembro de cabeça, mas eu tenho lá... isso é importante também. Os dados. Eu consigo verificar isso depois. É que agora de cabeça eu não lembro, então eu estou supondo. Entendi. Quando você fala é aquilo que eu falei, né? Tem muita gente que fala do Frederico, fala numa intimidade muito grande. Traz algumas, eu não vou dizer mentiras, traz inverdades. Mas tudo bem, isso aí faz parte da vida, né? Não, os historiadores conseguiram rastrear até quem provavelmente fez a Constituição de fato. Que não foi o Frederico, mas as constituições existem. Então, se elas existem, alguém escreveu. E quem provavelmente escreveu? Quem é o pai da criança, tecnicamente? É o famoso Frederic Dautio, que é um dos 11 fundadores do Supremo Conselho. Por isso que alguns falam, então, que o Frederico II tem ligação com o Supremo Conselho Mãe, mas não tem nada a ver Exato. também.
O Frederic Dautsch, ele era... Era Fred, mas não era o segundo. Exatamente. E ele era meio como se fosse, assim, fã do Frederic II, entendeu? Então, ele tinha uma admiração pelo Frederic II. Então, hoje os historiadores apontam para ele como o provável escritor das Constituições. Tá? Tudo, assim, a seta aponta para ele. Conta um pouco desse período pra gente aí. Da junção dos 11, da criação do Supremo, até do primeiro Supremo Conselho, até chegar mais ou menos no primeiro Conselho de A gente está falando Lausanne. aí de 57 anos, certo? 56. É um período grande razoável. de tempo, né? Mas não Sim. sei, de repente, pro século XIX, a velocidade que a comunicação Com tinha certeza, naquela com época... certeza. Olha, foi um período para o rito escocês antigo e aceito de grande florescimento. Porque, por exemplo, outro personagem importante nessa história, que a gente talvez até fale depois um pouquinho mais, que é um dos 11 fundadores também, é o famoso Conde de Rastilhe. Esse cara, ele é de fato um dos fundadores de vários Supremos Conselhos. Ele era militar, então ele ia fundando, ele tinha patentes e ele ia fundando. Então o Supremo da Itália, ele que fundou, da França, ele que fundou, e vários outros Supremos Conselhos ao redor ali no mundo, ele que fundou. Então ele é o responsável. Então provavelmente ele foi um dos maiores disseminadores do rito escocês antigo e aceito. Tá? O Dautsch ficou mais ali. Hoje o que se conhece do Dautsch é muito pouco. Sabe-se, por exemplo, que existe um original num museu lá nos Estados Unidos do ritual do grau 4 dele, manuscrito. Tá? Então é o que se tem de mais antigo do grau 4 do rito escocês antigo e aceito, oficialmente, sem contar o manuscrito de Franklin. Mas esse período foi assim, um período turbulento num determinado aspecto. Por quê? Porque quando eu falo a circular aos dois hemisférios, é a certidão de nascimento do rito escocês antigo e aceito, de fato. Então, temos ali a padronização do rito escocês antigo e aceito. Mas, na própria circular aos dois hemisférios, lá no finzinho, tem um trechinho que fala que os membros poderiam conferir gratuitamente outros graus além daqueles 33. Olha só. Como, por exemplo, o arco real irlandês, como, por exemplo, vários outros graus que estavam espalhados por ali, e eles podiam conceder esses graus gratuitamente. Isso está na circular aos dois hemisférios. O negócio era meio bagunçado. Então, era meio, assim, meio terra de ninguém nesse momento. Então, vou aqui implantar o rito escocês antigo e aceito. Tem esses graus. Mas, se vocês quiserem, tem esses graus aqui também. Entendeu? Então, tipo, a coisa era meio conturbada, até que chegou um momento em que se padronizou de vez. Uhum. E Lausanne serve para isso também. 57. 75. 1857. 57 é outro, 75. 1875, você está dizendo então que serve para padronizar. Foi uma tentativa. 1857 é quando sugere a ideia de se fazer uma reunião com os Supremos existentes. Essa reunião ela vai acontecer de fato em 1875, que é Lausanne. Entendi. Tá? Tanto é isso que das coisas que foram acertadas em Lausanne é um cobridor, que seria oficial do rito escocês antigo e aceito, com os 33 graus. Do 1 ao 33. Esse cobridor, se você pegar e comparar com o de hoje, é diferente. Então, assim, existia um cobridor que era para ser universal. Não foi. Entendi. Entendeu? Entendi. E Lausanne, 1875. Os países que participaram, a gente sabe que teve problema lá. Vários problemas. Aliás, as duas convenções de Lausanne teve problema. Mas, enfim. Então, para não ter tanta treta, vamos falar só da primeira. Tá, Lausanne, 1875, uma das principais tretas que tiveram foi o uso do grande arquiteto do universo. Foi uma briga muito grande que teve sobre o acrônimo Grande Arquiteto do Universo, né? Tipo, existia isso. Durou muito tempo essa briga, até que passou-se pacificou depois de muitos anos. Tudo bem, mas não foi uma coisa muito amigável também. Tanto que, se não me engano, o Supremo Conselho da Escócia se não me engano, era Escócia e Grécia, que era a mesma pessoa que representava os dois países. Um era a Escócia, com certeza. Eles simplesmente foram embora. Olha só. Tipo, não vou ficar aqui. Discordância. Isso saiu. Impossível. Eles não são signatários, entendeu? Então, assim, quando você pega a lista dos signatários, eles não estão. Mas eles estavam presentes. Eles simplesmente foram embora. Tipo, não concordo, vou embora. Não concordo com o termo, não Tchau. quero,
não é assim, vou embora. Isso. E essa tentativa de padronizar também, ela não é... Mesmo se fosse hoje em dia, ela não seria tão pacífica, né? Porque, eu acho que é assim, eu faço assim desde sempre, porque não é assim. Foi o que aconteceu. Eles foram tentando acertar o negócio. E acertaram até um determinado ponto. Mas é o que eu falei, o próprio Brasil, por exemplo, não cumpriu ao pé da letra tudo aquilo que foi designado em Lausanne. 75, é verdade, tem razão. Isso é interessante, né? Eu não concordo e vou embora, ou eu não concordo, mas eu vou falar que concordo e depois eu sigo do meu jeito. É que o Brasil não estava lá, por isso que ele não... Em 75 o Brasil não estava. Não estava, mas... Mas ele nunca seguiu 100%. Tá? Tanto que as referências ao Frederico II continuaram nos rituais. O Brasil foi seguir mesmo em 27. Sim, que aí aí é quando tem a Mário Bering, a fundação do Supremo, Jacarepaguá, tudo. Aí é outra briga. Fundação não, né? Fundação não. Não, a ratificação da validade do Supremo Conselho de Jacarepaguá. Não, e aliás, assim, fazer uma referência aqui pro nosso inspetor, né? E pro nosso grande secretário lá, pro Zeca. Os caras trabalham, não trabalham demais. Eu até brinco com eles, ainda bem que o salário é bom, né? Pois é. O Zeca fala assim, você tá de sacanagem. O cara trabalha demais. Mas o engraçado, que nem o Brito falou, né? Não concordo, vou embora, ou concordo e depois vou fazer do meu jeito. Tudo bem, o Brasil não estava lá, né? Não fez o que tinha que fazer e tal. Mas e o país que estava lá, ratificou e não fez nada do que estava escrito? Teve país que fez isso. Em Lausanne, em 1875, até teve, mas não foi a maioria, foi um ou outro, por exemplo. Vão ter alguns concílios depois, ao longo do tempo, que vão tentar corrigir alguns errinhos. Então, por exemplo, o Supremo da Espanha, o Supremo de Portugal, são Supremos que, ao longo do tempo, mas não necessariamente consequência direta de Lausanne, ao longo do tempo, eles foram se adaptando de uma outra forma. Tá. Aí, quando chega os outros concílios, eles vão tentando, tenta acertar isso, muda aí. Vai na manha, vai né? Trabalhando aí, vamos tentar acertar. Então foi mais assim. Tá. Mas isso são ajustes que vão sendo feitos no rito, ou na Constituição, ou em tudo? Olha, eu acredito, se é que eu sei responder essa, né? Mas eu acho que foi mais uma organização administrativa. Do que propriamente do rito. Porque, imagina o seguinte, eu sou eleito grão-mestre, aqui no Brasil, por exemplo, eu sou eleito grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. E eu estou no grau 3. Automaticamente eu sou o soberano grande comendador. Isso era o que acontecia no Brasil. Era o que acontecia, entendeu? E aí passou a se organizar um pouco. Eu acredito que foi no segundo, né, Lausanne, né? Lausanne é que vai bater o martelo. Teve um antes, 2 antes, inclusive, que acho que um foi da Bélgica, depois eu vejo certinho, que falou, ou vocês acertam isso, que é essa coisa de ser potência mista, que eles chamavam, né, de você unir o Supremo ao simbolismo, dentro de uma mesma Constituição, que era o que acontecia, ou vocês corrigem isso, ou vocês nem precisam vir no próximo. O próximo seria Lausanne. Entendi. Não, e lembrando assim, né, pra galera que está assistindo, a gente não tem nada, não tem nem de um lado, nem do outro, mas lembrando que a Excelsa Loja de Perfeição Mário Proietti, o Sublime Capítulo Rosa Cruz Christian Rosenkreuz e o magnífico Conselho de Cavaleiros do Cadastro Jacques Demolay, nós obedecemos ao Supremo Conselho, né? O endereço dele é no Jacarepaguá, que é reconhecido mundialmente, mas assim, não estamos aqui nem para pender para lado A, para lado B, mas a gente obedece à nossa potência, tá lá bonitinho. Não podemos reclamar porque somos muito bem tratados. E vou te falar, se não fosse esses caras, a fundação da Mário Proietti foi em 2020, plena pandemia. Acho que eles devem ter olhado e falado assim, mas quem que são esses loucos que querem abrir loja na pandemia, né? Vamos dar um voto de credibilidade para esses doidos aí. Eles vão fazer sessão online, tá tudo certo. Não pode ser, né? Cara, a gente fundou a Mário Proietti em 2020. A primeira sessão, a sessão inaugural, foi no dia 21 de agosto
de 2021. Porque você sabe, a gente tava lá, a pandemia foi uma coisa de louco, né? Mas legal. Ainda tocando um pouco nessa ferida de Lausanne, que, isso é uma ferida, não tem jeito, né? Não sei se tá cicatrizada ainda. Já tá, né? Qual delas? São duas de Lausanne. Nós estamos em 75, 1875 Essa ainda. tá mais. 1875. Essa tá mais. O que aconteceu, se é que você pode falar um pouco pra gente, na história e ainda na linha administrativa, né? O Supremo da França. Depende. O Supremo da França, ele foi criado pelo Grastilly, tá? Em 1804. Quando ele é criado, algumas lojas dissidentes do Grande Oriente da França vão se associar ao Supremo Conselho, lojas normais, lojas simbólicas, e vão criar o que se chama de Grande Loja Escocesa, lá na França, que vai durar muito pouco. E é nesse contexto que são criados os rituais simbólicos do rito escocês antigo e aceito, tá? É exatamente nesse contexto. Só que existe uma figurinha peculiar nessa história, que é Napoleão I. E Napoleão I... Napô também era da treta, hein? Né? Napoleão vai falar, gente, é o seguinte, não quero 3 obediências. Quero uma só. Então vocês vão se unir ao Grande Oriente da França. Foi essa vibe. Então o Supremo acaba se unindo ao Grande Oriente da França. A grande loja escocesa acaba sendo absorvida pelo Grande Oriente da França. E é aí, quando tem esse tratado de união, que aparece pela primeira vez o nome Rito Escocês Antigo e Aceito. Olha só que interessante. Então, a primeira vez que apareceu o nome Rito Escocês Antigo e Aceito foi na época do Napoleão III. Foi quando foi ter essa união forçada, essa união imposta. No acordo deles, no tratado de união deles, está escrito Rito Escocês Antigo e Aceito. Lá, quando fundou-se o Supremo Conselho Mãe, em 1801, era só Supremo Conselho, então. Supremo Conselho. Não tinha o nome como tem hoje, completo. E você pode pegar a circular dos 2 hemisférios inteirinha, ela é de cabo a rabo, você não encontra Rito Escocês Antigo e Aceito. Você pode achar depois, em outros lugares, Rito Antigo e Aceito, Tá. mas não Rito Escocês Antigo e Aceito. Às vezes, simplesmente não vai ter nome. Entendeu? É aquele rito, mas não tem um nome. Isso vai aparecer mesmo lá na França. Fenômeno francês. Fenômeno francês. E depois, só que acontece na França em 1804. Os Estados Unidos não vai dar muita bola para isso, num primeiro momento, mas lá na frente vai. Então, o pai que vai chegar uma hora e falar Rito Escocês Antigo e Aceito. E aí, depois disso, todo mundo passa a falar Rito Escocês Antigo e Aceito. Mas o pai que vai falar isso 1850 e alguma coisa. Entendi. Acho que a principal vingança da França foi ensinar todo mundo a dirigir do lado contrário do inglês, né, meu? Acho que foi a principal vingança da França. Tirando isso aí, o rito escocês, que nem você falou, o rito escocês Antigo e Aceito apareceu lá primeiro. Mas, se for falar de documento, tá nos Estados Unidos. O nome escocês. Coitado do francês, né? Mas tudo bem. E aí é aquela coisa, né? O nome escocês está ligado aos jacobitas. Sim. Tá? Então, o James era de origem escocesa. E toda a tradição Stuart é de origem escocesa. Né? Então, o escocês vem daí. O Antigo e Aceito vem mais ou menos de uma treta parecida com aquela dos modernos e dos antigos. Por isso que vem o antigo, porque era o... E foi depois disso que o rito escocês Antigo e Aceito começou a ser mais disseminado na Europa, nesse formato dos 33 graus? Como que foi isso? Porque assim, eu acho que assim, né? Até você chegar em 1857, na Lausanne, olha, vamos fazer uma reunião para unificar, para chegar a 1875, você tem a fundação, 1801. Aí 1804, que nem você está falando, até chegar em 1875, praticou-se muito lá. Sim. Né? Como que foi essa disseminação do rito escocês Antigo e Aceito na Europa continental, principalmente? Porque a gente sabe que nas Ilhas Britânicas pouco entrou o rito escocês. Como é que foi? Então, aí sim existe uma influência francesa muito forte.
Porque, apesar de eu defender a ideia de que o rito escocês antigo e aceito é originário dos Estados Unidos, é através da criação do Supremo Conselho da França que a coisa começa a se disseminar. Tá? Então, assim, o Supremo da França é o segundo Supremo a ser criado. Então, a partir dele é que as coisas vão acontecer. E aí, existe um contexto histórico que é o seguinte: a gente pode pensar a maçonaria naquela época como dois grandes grupos. O grupo inglês e o grupo francês. O grupo que vai ser disseminado ao longo da Europa como um todo é o francês. Então, vários ritos ao redor da Europa têm uma influência pesada francesa. Então, o rito escocês antigo e aceito, ele vai seguir essa estrada. Onde tem França, influência francesa, ele vai indo. Então, vai chegar uma hora que ele vai estar na Europa inteira. Mas, basicamente, por esse caminho. Então, existia uma pavimentação desse caminho francesa, por causa da influência da maçonaria francesa, que vai aparecer na Alemanha, vai aparecer na Espanha, vai aparecer na Itália, em vários lugares, é a influência francesa. Tá? A maçonaria britânica, ela vai ficar um pouquinho fechada nesse sentido. É como se eles se preservassem mais, assim. Eles vão ficar ali, restritos, fazendo a maçonaria deles, e a França vai, entendeu? Então, tipo, os ingleses, eles começam a disseminar a maçonaria dele um pouco depois. Mas aí a França já era enorme. A maçonaria francesa. É a região de influência, né? É. Tá, porque em número de frequentadores, vamos colocar assim, tá? A Inglaterra, ela já era maior naquela época, não era? Como que estava isso? Então, aí, assim, é engraçado, porque essa história é um vai e vem o tempo todo, tá? Canal da Mancha pra cá, Canal da Mancha pra lá, os caras vão e vêm o tempo todo. A Inglaterra, ela chegou a ser o maior império do mundo, já Correto. registrado. Eu Então, acho assim, que tem isso também. Tem alguns fatos que, assim, eu comentei muito en passant do rito de 7 graus. O rito de 7 graus é um rito que surge lá na Inglaterra, por influência francesa. Então, são franceses que vão para a Inglaterra. Os caras e se lá, provocavam o tempo e lá eles começam inteiro. a desenvolver esse rito que tem 7 graus. Beleza. Em contrapartida, a primeira obediência que chega na França é dos ingleses. Eu sou francês fundando, sou inglês, francês fundando a loja ali na esquina. Eu falo, pô, mas por que você varou o canal ali, meu, seu animal? Mas isso é uma coisa interessante, né? Porque as forças opostas, uma vai puxando a outra, né? Não vou nem colocar opostas, mas são concorrentes, vamos dizer assim, né? Conforme você tem isso é explicado, né? Porque um vai com o outro e aí uma, por influência da outra, vai crescendo. Né? Assim, as pessoas tendem a pensar que é aquela coisa, você nunca pode ver a história assim, você tem que sempre olhar a história, tem que ver as circunstâncias, né? Se você olha de uma forma muito reta, você tende a deixar de lado coisas que influenciaram diretamente aquele acontecimento. Perfeito. Então, por exemplo, existiam lojas inglesas na França e existiam lojas francesas na Inglaterra. Tá? Esse fenômeno acontecia, essa troca acontecia. De ritos variados. Por enquanto, aí sim entra a ideia do 3 batidas distintas, entre antigos e modernos, eles estavam ali, eles trocavam informações. Tá. Então, assim, tanto que o que vai para os Estados Unidos é a maçonaria dos modernos, não é dos antigos. Interessante. Pensa assim, Estados Unidos, enquanto colônia britânica, tinha antigos e modernos. Só que quando tem a Revolução Americana e os Estados Unidos se torna independente, tudo aquilo que lembra a coroa é banido. Por uma questão óbvia. Sim. Né? Sim. E os Estados Unidos, naquela época, eles eram povoados também pelos escoceses e pelos irlandeses, que também eram colônias britânicas. Sim. Então, eles realmente fizeram esse movimento de não temos nada relativo com a coroa. Aí roda a maçonaria dos modernos, que ela era mais ligada à coroa. A maçonaria dos antigos. Não, dos modernos. Eu confundi tudo de novo. A maçonaria dos antigos fica nos Estados Unidos. E aí se desenvolve lá. Tanto que se você pegar a sequência de graus nos Estados Unidos e na Escócia, é muito parecida. Parecida, porém não são iguais. Não são iguais. Mas porque não tinha conformidade nessa época, né? Não existia um padrão. Não existia padrão. A maçonaria americana ela vai se padronizar, a escocesa vai se padronizar, cada uma a seu tempo, no seu devido local. Assim, eles não vão... Mas nesse momento específico que a gente está falando, a troca era intensa. Não tinha uma coisa, é assim.
Tanto que se você pegar os rituais antigos, o Maçonaria Dissecada, Jaquim Boaz, o Três Batidas Distintas e tantos outros que existem, você vê diferenças, às vezes, muito loucas. Assim, você fala, nossa, isso aqui é de um jeito, aqui é de outro. Você pega o famoso o Trahi, que é um dos manuscritos franceses mais famosos. É muito diferente, entendeu? E aí uma questão me veio agora aqui. Existia alguma ordem concorrente à maçonaria nesse tempo? Olha, existiram, mas o que acontece? A maçonaria especulativa, ela vai surgir dentro daqueles clubinhos que eu falei. Clubinho do charuto, clubinho dos leitores de jornal, da cervejaria. E eram grupinhos que se reuniam a portas fechadas, né? E o rei sabia muito bem que, de repente, podiam conspirar contra ele, né? Porque portas fechadas, não tem ninguém ali. Claro, né? claro. E esse período coincide também com o surgimento dos sindicatos. Tá? Então, o que acontece? Vai ser promulgado um ato na Inglaterra chamado Ato das Sociedades Ilegais, que vai simplesmente abolir todos esses grupinhos. Então, se você se reunia a portas fechadas, você não pode mais se reunir. Tá? A maçonaria escapou disso, e ela foi a única que escapou, por uma questão política. Eles conseguiram costurar, ali tem toda uma história longa, mas eles conseguiram costurar isso e eles se livraram. Mas só para vocês terem uma ideia, esse ato, ele perdurou até mais ou menos 1960. Caramba. Louco. Caramba. Tá? Então, assim, durou. Durou. Então, assim, Tudo bem que não cumpriam, né? Aquela lei que não pegou por um certo... Chegou no final já da lei, já. Se perdurou até 1960. 1955, mas ninguém mais cumpria isso, ou não? Cumpria. Aí que tá. É que a lei vai ficando... Ela vai sendo abolida em algumas partes, mas menos a essência ampla, dela, né? ela vai ficando cada vez mais restrita. Mas essa ideia, o que a sociedade... O que os caras falaram? Maçonaria, você pode continuar, mas eu quero saber anualmente a lista de todos os seus membros. Eu quero o endereço deles, eu quero a profissão deles. Isso, a ficha que a gente preenche tem tudo isso. É verdade. É igual a CPMF, né, meu? Não acaba Você nunca. entendeu? Então, assim, aí... O governo tá olhando. Você acha que não, mas tá todo mundo vendo. Tá lá. Como a maçonaria acabou sobrevivendo a isso, só ela perdurou. Tá? Mas existiram outras sociedades ao longo do tempo. Na França, não tem o Ato das Sociedades Ilegais na França, então e pela França ter um contexto muito mais místico do que pragmático, a Inglaterra é muito pragmática, a França tem uma coisa muito mística. Então, na França, aí sim, as ordens esotéricas pulularam, assim, direto. Legal. Bom, seguinte, a gente vem chegando aqui no final desse episódio. Agradecer de novo o João. Pro terceiro episódio, a gente vai continuar no assunto rito escocês antigo e aceito, né? Porque o senhor não sabe nada. Impressionante. E aí nós vamos falar do cara chamado Grassetili. O Conde. Isso aí, ele mesmo. Continue com a gente no terceiro episódio. Não se esqueçam de ativar o sininho, dar o like e seguir o canal. Valeu, gente.